Que a presença neste lugar sagrado lhes traga paz. Que mi presencia en este lugar sagrado les traiga paz. Hoje venho em nome do coração de seu Pai Celestial. Hoy vengo en nombre del corazón de su Padre Celestial, Trazendo em meu espírito trayendo en mi espíritu o seu divino amor su divino amor por este planeta, por este planeta, pela humanidade, por la humanidad, por toda a vida que habita sobre a terra. por toda la vida que habita sobre la tierra. Hoje venho em nome de Cristo, seu Filho, Hoy vengo en nombre de Cristo, su Hijo, aquele que já não me digno a dizer que é meu filho, aquel que ya no me digno a decir que es mi Hijo, porque Ele é que é meu Pai. porque Él es el que es mi Padre. Hoje venho Hoy vengo para chamar a cada um de vocês de meus filhos. para llamarlos a cada uno de ustedes de mis hijos, Porque assim Deus me pediu, porque así Dios me pidió. assim como um dia Ele me entregou o seu Filho primogênito, Así como un día Él me entregó a su Hijo primogénito, hoje Ele me entrega a cada um de vocês hoy Él me entrega a cada uno de ustedes para que possa instruí-los, para que pueda instruirlos, educá-los educarlos e guiá-los ao seu coração. y guiarlos a su corazón. Muitos se perguntam: Muchos se preguntan, quem sou eu ¿quién soy yo que venho em nome de Deus, que vengo en nombre de Dios, que por tanto tempo silencioso, que por tanto tiempo silencioso, hoje venho falar aos homens? hoy vengo a hablarles a los hombres? De onde provém a potestade ¿De dónde proviene la potestad que eu tenho que yo tengo para guiá-los ao coração do Pai? para guiarlos al corazón del Padre? Eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Yo no soy el camino, la verdad y la vida. Eu sou aquele que trilhou esse caminho, Yo soy aquel que anduvo en ese camino, conheceu esta verdade conoció esta verdad e se tornou parte desta vida. y se tornó parte de esta vida. Sou aquele que soube escutar as palavras de Cristo Soy aquel que supo escuchar las palabras de Cristo e também o seu silêncio. y también a su silencio. Aquele que soube compreender Aquel que supo comprender a presença de Deus, la presencia de Dios, não apenas dentro de Cristo, no solo dentro de Cristo, mas dentro de cada ser humano. sino también dentro de cada ser humano. Sou aquele que pôde transcender as próprias misérias Soy aquel que puede trascender las propias miserias para ingressar na perfeição de Deus. para ingresar en la perfección de Dios. Aquele que soube confiar Aquel que supo confiar no coração do Criador en el corazón del Creador e que não duvidou de sua grandeza ou de seu plano. y que no dudó de su grandeza y de su plan. Muitas vezes, filhos, Muchas veces, hijos,
Não podemos reconhecer a presença de Deus no próprio coração, No podemos reconocer la presencia de Dios en el propio corazón, porque estão muito presos de suas próprias misérias porque está muy preso de sus propias miserias e não confiam em si mesmos. y no confían en sí mismos. Mas hoje eu lhes digo Pero yo les digo hoy, hijos, que não é em vocês que tem que confiar, que no es en ustedes que tienen que confiar, mas em Deus, pero sí en Dios, porque é a grandeza dele que se manifestará em suas essências, porque la grandeza de Él es la que se manifestará en sus esencias. é a sua perfeição que viverá dentro de cada um de vocês. Es su perfección que vivirá dentro de cada uno de ustedes. Ele manifestará sua glória Él manifestará su gloria e se revelará ao mundo y se revelará al mundo através dos novos Cristos. a través de los nuevos Cristos. Quando lhes falamos de novo homem, Cuando les decimos del nuevo hombre, da nova humanidade, de la nueva humanidad, dos Cristos que devem surgir nestes tempos, de los Cristos que deben surgir en estos tiempos, vocês olham para si mesmos ustedes miran para ustedes mismos e não o encontram. y no lo encuentran. Hoje venho lhes dizer Hoy les vengo a decir que olhem para o próprio coração que miren para el propio corazón e vão além dele. y vayan más allá de él. Ingressem na própria essência, Ingresen en la propia esencia, nisso que os faz semelhantes a Deus, en eso que los hace semejantes a Dios, e deixem que Ele se expresse. y dejen que Él se exprese. Ele será este novo Cristo em seu interior. Él será este nuevo Cristo en su interior. Ele será o novo homem que viverá sobre a terra. Él será el nuevo hombre que vivirá sobre la tierra. Ele será a expressão de seu próprio pensamento neste mundo, Él será la expresión de su propio pensamiento en este mundo, assim como foi em seu Filho. así como lo fue en su Hijo. Será dentro de cada Será dentro de cada uno daqueles que acredita, dentro de cada uno de aquellos que crean, que tem fé que tengan fe nisso que hoje eu lhes digo. en esto que hoy yo les digo. Hoje venho levar seus pensamentos, Hoy vengo a elevar sus pensamientos, sua compreensão su comprensión a algo um pouco mais amplo. a algo un poco más amplio. Devem compreender a essência da existência humana, Deben comprender la esencia de la existencia humana, o motivo que os trouxe até aqui, el motivo que los trajo hasta aquí, a este lugar sagrado. a este lugar sagrado. Não vieram apenas para serem instruídos No vinieron solo para ser instruidos ou para receberem uma graça especial. o para recibir una gracia especial. A instrução os desperta La instrucción los despierta e os faz recordar y los hace recordar a verdadeira razão da existência humana. la verdadera razón de la existencia humana. Depois de conhecer a verdade, Después de conocer la verdad, devem vivê-la, deben vivirla, fortalecer a própria fé, fortalecer la propia fe para que ela se transforme em sabedoria, para que ella se transforme en sabiduría, entendimento entendimiento e manifeste em suas vidas e em suas consciências y manifieste en sus vidas y en sus conciencias os dons do Espírito de Deus. los dones del Espíritu de Dios. Aquele do qual o sopro se tornou vida, Aquel del cual el soplo se tornó vida, deve se manifestar em suas células e átomos, se debe manifestar en sus células y en sus átomos, se revelar. revelarse. Se o Espírito de Deus não habitasse em vocês, Si el Espíritu de Dios no habitase en ustedes, não poderiam viver, no podrían vivir, porque Ele é a própria vida, porque Él es la propia vida, mas também é a própria humildade,
pero también es la propia humildad e permanecerá silencioso y permanecerá silencioso no coração daqueles que esperam ouvir a própria voz. en el corazón de aquellos que esperan oír la propia voz, Que apenas acreditam em seus próprios pensamentos e sentimentos que solo creen en sus propios pensamientos y e sentimientos que não se rendem a Deus. y que no se rinden a Dios. Mas nos que souberem silenciar, Mas aquellos que sepan silenciar, nos que colocarem suas misérias aos pés do Criador, los que coloquen sus miserias a los pies del Creador, rendendo suas potências a Deus, rindiendo sus potencias a Dios para que Ele se manifeste para que Él se manifieste dentro desses filhos. dentro de esos hijos. O ar que circula em seu corpo El aire que circula en su cuerpo manifestará o sopro divino. manifestará el soplo divino. O sangue que circula em seu corpo La sangre que circula en su cuerpo finalmente manifestará a genética finalmente manifestará la genética daquele sangue do qual comungam todos os dias. de aquella sangre de la cual comulgan todos los días. Quando comungam com Cristo Cuando comulgan con Cristo e não creem nele, y no creen en Él, seu sangue também permanece silencioso. su sangre también permanece silenciosa. Mas quando têm fé Pero cuando tienen fe de que Ele ingressa dentro de suas células de que Él ingresa dentro de sus e células percorre seu corpo, y recorre su cuerpo, alma, alma, consciência, conciencia, pouco a pouco se tornam participantes poco a poco se convierten participantes da genética do Filho de Deus. de la genética del Hijo de Dios. E aquilo que se perdeu, Y aquello que se perdió, que se deturpou, que se deturpó, começa a retomar o seu caminho comienza a retomar su camino para expressar o pensamento divino, para expresar el pensamiento divino, para ser para ser o que verdadeiramente é lo que verdaderamente es ser humano. un ser humano. Muitos se perguntam Muchos se preguntan se eu sou parte de Deus. si yo soy parte de Dios. E hoje eu venho lhes dizer Y hoy les vengo a decir que todos nós que todos nosotros somos parte de Deus. somos parte de Dios. Meu coração retornou ao seu Mi corazón retornó al suyo para lhes dar exemplo para darles un ejemplo de que não apenas o filho primogênito de que no solo el Hijo primogénito pode retornar ao Pai. puede retornar al Padre. Ele veio lhes mostrar o caminho Él les vino a mostrar el camino para que trilhassem esse caminho, para que andasen en ese camino, para que imitassem seus passos, para que imiten sus pasos, para que vivam seu amor. para que vivan su amor. Hoje venho como seu mensageiro, Hoy vengo como su mensajero, como parte de seu coração, como parte de su corazón, porque me ofereci a Deus porque me ofrecí a Dios, para que até o final da existência humana para que hasta el final de la existencia humana as almas tivessem uma oportunidade las almas tuviesen una oportunidad de encontrar o caminho de retorno, de encontrar el camino de retorno. retornar ao Pai. Retornar al Padre Não é deixar de existir. no es dejar de existir. A unidade é um estado de consciência, La unidad es un estado de conciencia, o qual podem viver todo instante, el cual pueden vivir en todo instante,
podem continuar sendo seres humanos pueden continuar siendo seres humanos e, no entanto, expressar a unidade com Deus. y sin embargo expresar la unidad con Dios. O seu Filho veio lhes demonstrar isso. Su Hijo les vino a demostrar eso. Em nenhum momento de sua existência, En ningún momento de su existencia, o coração de Cristo estava separado de Deus. el corazón de Cristo estaba separado de Dios. Deixem que se rompam os limites da compreensão humana, Dejen que se rompan los límites de la comprensión humana para que possam compreender aquilo que não sabem explicar, para que puedan comprender aquello que no saben explicar, para que possam viver para que puedan vivir aquilo que não sabem pensar, aquello que no saben pensar, mas que apenas se manifesta pero que solo se manifiesta não como um pensamento no como un pensamiento ou uma ciência, o una ciencia, mas como um estado de vida. mas como un estado de vida. Muitos de vocês Muchos de ustedes já aprenderam a sair da mente para o coração ya aprendieron a salir de la mente para el corazón e agora devem colocar o coração na consciência, y ahora deben colocar el corazón en la conciencia para que a vida espiritual para que la vida espiritual não seja um sentimento, no sea un sentimiento, mas uma experiência mas una experiencia viva, viva, constante. constante. Estão ingressando em um novo ciclo, Están ingresando en un nuevo ciclo no qual a nova humanidade en el cual la nueva humanidad deve deixar de ser um ensinamento debe dejar de ser una enseñanza. Já não passarão estudando sobre o novo homem Ya no pasarán estudiando sobre el nuevo hombre e buscando em outros y buscando en otros a sua manifestação. su manifestación. Ele não virá de um outro mundo, Él no vendrá de otro mundo, não virá das estrelas, no vendrá de las estrellas, apesar de que as estrelas se manifestaram na terra. a pesar de que las estrellas se manifestaron en la tierra. Os universos se manifestarão aqui. Los universos se manifestarán aquí. A vida que habita no cosmos La vida que habita en el cosmos se expressará no planeta se expresará en el planeta para participar da expressão do novo homem para participar de la expresión del nuevo hombre que se manifestará dentro de cada um de vocês. que se manifestará dentro de cada uno de ustedes. Não será o contrário. No será al contrario. Não esperem que venha do céu No esperen que venga del cielo a nova vida, la nueva vida, porque ela começa aqui, porque ella comienza aquí, em vocês, en ustedes, neste lugar en este lugar e em todas as ilhas de salvação y en todas las islas de salvación, consagradas por Deus consagradas por e Dios preparadas por Ele y preparadas por Él para manifestar a nova vida. para manifestar la nueva vida. Dos puros de coração De los puros de corazón nascerá o novo homem nacerá el nuevo hombre e é o seu próprio exemplo y es su propio ejemplo que despertará os cristos adormecidos. que despertará a los Cristos dormidos. É o próprio exemplo de cada um de vocês Es el propio ejemplo de cada uno de ustedes que fará com que os seus irmãos despertem que hará con que sus hermanos despierten e assim se expandirá a nova humanidade. y así se expandirá la nueva humanidad. Da transformação de cada ser nessa terra La transformación de cada ser en esta tierra nasce os méritos nacen los méritos para que aqueles que chegarão no futuro, para que aquellos que llegarán en un futuro, os que nascerão aqui, los que nacerán aquí, encontrem o caminho pronto encuentren el camino listo para já não expressar a velha condição humana, para no expresar la vieja condición humana, mas para participarem más para participar deste novo ser, de este nuevo ser, deste novo arquétipo de vida de este nuevo arquetipo de vida que expressa o pensamento divino. que expresa el pensamiento divino.
Eu estou aqui para lhes dizer todas essas coisas, Yo estoy aquí para decirles todas estas cosas, porque essa deve ser a prioridade de suas vidas. porque esta debe ser la prioridad de sus vidas. Não estão aqui para trabalhar, No están aquí para trabajar, estudar, estudiar, ter férias tener vacaciones ou viajar pelo mundo. o viajar por el mundo. Estão aqui para expressar um princípio divino, Están aquí para expresar un principio divino, para expressar a semelhança com Deus, para expresar la semejanza con Dios, porque toda a vida no universo os aguarda. porque toda la vida en el universo los espera. Todas as estrelas que vêm no céu Todas las estrellas que ven en el cielo contemplam a terra contemplan la tierra e silenciosamente y silenciosamente aguardam esperan que o plano de Deus possa se cumprir, esperan que el plan de Dios se pueda cumplir, que este novo ser que este nuevo ser já não esteja apenas no coração dos arcanjos, ya no esté solo en el corazón de los arcángeles, na consciência dos pais criadores en la conciencia de los padres creadores, e no oculto dos seres humanos. en lo oculto de los seres humanos. Misteriosamente, Misteriosamente, deste pequeno planeta de este pequeño planeta partirá o exemplo de vida partirá el ejemplo de vida para toda a criação, para toda la creación, assim como já aconteceu así como ya sucedió através de Cristo. a través de Cristo. Não olhem para si mesmos enquanto eu falo. No miren para ustedes mismos en cuanto yo hablo. Não pensem em quão distantes suas vidas estão da manifestação do que lhes digo. No piensen cuán distantes sus vidas están de la manifestación de lo que les digo. Deixem que os véus se rasguem em suas consciências, Dejen que los velos se rajen en sus conciencias, para que sua forma de pensar se transforme, para que su forma de pensar se transforme, que seu pensamento esteja no coração que su pensamiento esté en el corazón e seu coração esteja na y su consciência. corazón esté en la conciencia. Estou falando com cada um de vocês Estoy hablando con cada uno de ustedes e com cada ser humano. y con cada ser humano. Enquanto falo, Mientras hablo, atraio para o mundo atraigo para el mundo aquilo que vocês verdadeiramente são, aquello que ustedes verdaderamente son, para que possam despertar, para que puedan despertar que suas essências gritem, y que sus esencias griten, para que vocês finalmente escutem, para que ustedes finalmente escuchen, que já não haja silêncio em seu interior, que ya no haya silencio en su interior, que Deus não permaneça silencioso em vocês, que Dios no permanezca silencioso en ustedes, que o sopro de seu espírito não esteja oculto, que el soplo de su espíritu no esté oculto, mas que mova pero que mueva seu mundo interno, su mundo interior, que remova que remueva o velho homem. al viejo hombre. Deus lhes falará uma e outra vez. Dios les hablará una y otra vez Até que vivam o que Ele lhes diz. hasta que vivan lo que Él les dice. E eu me comprometi com Ele Yo me comprometí con Él para repetir suas palavras para repetir sus palabras até a instituição da nova vida. hasta la institución de la nueva vida. E mesmo que meu verbo Y aunque mi verbo algum dia algún día
já não possa se pronunciar através dos videntes, ya no se pueda pronunciar a través de los videntes, eu gritarei em seu mundo interior yo gritaré en su mundo interior e vocês me escutarão. y ustedes me escucharán. Dentro de seus corações, Dentro de sus corazones, aqueles que quiserem me ouvir aquellos que me quieran oír serão guiados por mim até o final, serán guiados por mí hasta el final, porque para isso estou aqui. porque para eso estoy aquí. Minha evolução Mi evolución caminha com a sua. camina con la suya. Hoje lhes pedirei Hoy les pediré que os sacerdotes consagrados por Cristo que los sacerdotes consagrados por Cristo sejam aqueles que abençoem esta Eucaristia, sean aquellos que bendigan esta Eucaristía, porque sobre eles porque sobre ellos nosso Senhor depositou sua confiança nuestro Señor depositó su confianza e chegou a hora y llegó la hora de que possam expressar sua verdadeira missão. de que puedan expresar su verdadera misión. Seguirão comungando com Cristo em cada novo encontro comigo, Seguirán comulgando con Cristo en cada nuevo encuentro conmigo, mas serão os sacerdotes pero serán los sacerdotes aqueles que abençoarão esta Eucaristia, aquellos que bendecirán esta Eucaristía, que chamarão com seu coração e consciência que llamarán con su corazón y su conciencia o anjo da presença, al ángel de la presencia, porque ele sempre os escuta. porque Él siempre los escucha. Serão os sacerdotes Serán los sacerdotes que a partir de hoje que desde hoy abrirão os céus abrirán el cielo para que os elementos se convertam para que los elementos se conviertan e todas as graças que Deus tem para lhes oferecer y todas las gracias que Dios tiene para ofrecerles se manifeste no corpo e no sangue de Cristo. se manifiesta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Da mesma forma, De la misma forma, confiarão na transubstanciação, confiarán en la transubstanciación, confiarão que o sangue de Cristo confiarán que la sangre de Cristo se encontra no vinho se encuentra en el vino e que seu y corpo que su cuerpo está presente neste pão está presente en este pan e que dentro de y vocês, que dentro de ustedes, dia a dia, pouco a pouco a pouco, os conduzirá a expressar a genética de Cristo, los conducirá a expresar la genética de Cristo, para que como Ele para que como Él expressem a semelhança com Deus expresen la semejanza con Dios e retornem ao coração do Pai. y retornen al corazón del Que Padre. assim seja. Que así sea. Dessa forma lhes ensinamos De esta forma les enseñamos a que confiem nos mediadores que lhes trouxemos, a que confíen en los mediadores que les trajimos, porque apesar de sua condição humana, porque a pesar de su condición humana, uma graça divina habita em seu interior. una gracia divina habita en su interior E pelos méritos de sua entrega, y por los méritos de su entrega, cada dia ela se manifestará um pouco mais. cada día ella se manifestará un poco más. Sempre que confiem mais em Deus Siempre que confíen más en Dios do que em si mesmos, de que en sí mismos, Ele se expressará em vocês. Él se expresará en ustedes. Entreguem sua condição humana, Entreguen su condición humana, seus defeitos, sus defectos, suas personalidades sus personalidades e confiem y confíen naquele que os criou en aquel que los creó perfeitos perfectos para habitar em vocês. para habitar en ustedes. Não há erros na criação divina.
No hay errores en la creación divina. Não há erros em seu pensamento. No hay errores en su pensamiento. Deixem que sua perfeição se expresse. Dejen que su perfección se exprese. Para isso os abençoo. Para eso los bendigo. Coloco sobre vocês minhas mãos Coloco sobre ustedes mis manos e a irradiação de meu casto coração, y la irradiación de mi casto corazón, para que através de meu exemplo, para que a través de mi ejemplo seus seres despertem sus seres despierten e que em um futuro próximo, y que en un futuro próximo, através de seus exemplos, a través de sus ejemplos, outros más desperten. Sintam o sopro do Espírito de Deus que circula em seus corpos Sientan el soplo del Espíritu de Dios que circula en sus e cuerpos permeia sua consciência. y permea su conciencia. Deixem que ele se expresse. Dejen que Él se exprese. Que seus dons Que sus dones se manifestem. se manifiesten. Que a presença do Pai, Que la presencia del Padre, do Filho e do Espírito y del Santo Espíritu Santo permaneça em seus seres permanezca en sus seres para sempre. para siempre. Lhes agradeço Les agradezco e agora lhes peço y ahora les pido que em reverência que en e reverencia ainda em minha presença y todavía en mi presencia venham até aqui os sacerdotes vengan hasta aquí los sacerdotes para receber minha bênção para recibir mi bendición e assim y así consagrar estes elementos. consagrar estos elementos.
muerte, trayendo hacia nosotros, a través de su padecimiento y su dolor, la fuente insondable de la divina misericordia. Ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de San José y de nuestra Madre Santísima, estos elementos para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, fuente de reparación y de cura, de redención y de luz para toda la humanidad. En este día no solo ofrecemos estos elementos en los altares de nuestro Padre Creador, el Todopoderoso, sino también ofrecemos nuestras conciencias, nuestras almas y especialmente esta congregación para que pueda ser fruto de redención y de luz, de servicio y de caridad en la humanidad. Y juntos, como un solo corazón y una sola conciencia, hacemos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro en arameo. Inspiramos. Abum de Bashmaya, Netkadesh Moch, Teite Malkutach, Nehues Seviana, Aikana, de Bashmaya Abbarja, Hablalach Mantesunkanan Yagmana, Puklan Hauben Waktachen, Aikana Davgenan, Shuaken Ol Hayaben, Wella Tahlan Lelexuna, Elapaxa Membisha, Metundelak en Malkutak, Wahela Wateshpokta, Lachlam Almin. Amén. Felices sean los que son invitados a servirse del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, para no solo revivir su pasión, sino su gracia eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recebam minhas bênçãos Reciban mis bendiciones e as graças de Cristo, y las gracias de Cristo, para que sejam dignos representantes dele para que sean dignos representantes de Él por todos os tempos que virão. por todos los tiempos que vendrán. Les agradeço. Les agradezco.